Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast aqui diretamente do Congresso Mineiro para Acadêmicos de Medicina. Esse podcast é um oferecimento do Med Grupo, do Med Assina e também do R0 e tem como propósito trazer jornadas inspiradoras na medicina para inspirar a trajetória de vocês, acadêmicos de medicina que estiveram presentes aqui no evento ou que não tiveram a oportunidade ainda de estar aqui no evento, mas querem conhecer e ter o contato com os palestrantes que estiveram aqui no palco com a gente. E agora eu estou aqui com a doutora Eliane Soares, anestesiologista, que acabou de sair do palco do congresso, e eu queria que ela, contasse para a gente como que foi a palestra, para quem não teve a oportunidade de assistir, e também a mensagem principal e como que é para você estar presente num evento com tantos acadêmicos de medicina e ver aí na plateia tantos olhinhos brilhando. Como que foi para você? Então, bom, primeiro, muito obrigado por me receber aqui. Eu acho que essa é uma estratégia e é uma iniciativa muito interessante e é um prazer falar com pessoas que estão aí buscando o que vai acontecer no futuro, né? A minha palestra foi uma palestra sobre redução de fatores estressores em anestesia pediátrica. Esse nome gigantesco aí, ele só significa o seguinte: o que é possível fazer para diminuir a ansiedade e o medo das crianças que vão passar por uma cirurgia. A princípio, você pensa assim, poxa vida, não deve ter muita coisa que você pode fazer. Mas quando você procura na literatura médica, você descobre que esse assunto ele é gigante, e que existem várias estratégias que podem mudar como a criança enxerga o hospital. Eu tenho a impressão que muita gente já passou por uma cirurgia quando era criança e às vezes as experiências são muito ruins. E quando a experiência é ruim, você se lembra dela de uma maneira negativa. Tem muita gente que passa na porta do hospital e sente um frio na barriga. Tem gente que tem um tal do cheiro do hospital. Então, a gente criar uma experiência boa para crianças é a gente construir um adulto que não tem medo de hospital. O hospital não precisa ser ligado a uma coisa ruim. Então, a nossa equipe de anestesia tem uma série de estratégias que a gente usa para tentar fazer com que a experiência das crianças dentro do hospital seja melhor. Essas alternativas, elas todas nascem de ideias das pessoas da equipe, mas elas são todas construídas com ciência. Então, essa foi uma palestra sobre como a ciência transforma o ambiente onde a gente trabalha. Esse nome inteiro aí, e essa ideia, né, da questão da anestesia pediátrica, no fundo dela, essa é uma aula sobre ciência. É uma aula sobre como você pode olhar em volta e entender o que é possível fazer para transformar aquela realidade. É muito comum a gente falar assim, isso aqui não é problema meu, né? Você olha uma coisa errada, outra coisa errada, fala assim, não, isso aqui não é problema. No hospital isso é muito comum. Tem muitas coisas no hospital que são de gente diferentes do jeito que a gente gostaria que fossem. Então, a partir do momento que os problemas começam também a ser seus e que você começa a usar a ciência para resolver, tudo fica mais legal. Então, a palestra é sobre isso. Eu espero ter conseguido explicar. Com certeza, Eliane. Já abriu várias portinhas na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, como surgiu isso, né? Uhum. Como que esse interesse, esse desejo de mudar... Porque é isso, muitas vezes a gente parte do pressuposto que a coisa está colocada e que não tem como ser diferente. É isso. De onde surgiu esse desejo de transformar essa realidade? Essas coisas, elas contaminam as pessoas, você sabe como funciona, elas inspiram, né? O primeiro projeto que surgiu foi um projeto sobre exames laboratoriais em crianças. A ideia surgiu há N anos atrás e a partir deste problema, a gente percebia que os cirurgiões para crianças pediam vários exames. E aí, às vezes a criança tinha colesterol e triglicérides para fazer uma cirurgia de pequeno porte. E a gente percebeu assim, isso é absolutamente dispensável. Você não precisa coletar o sangue de uma criança para fazer uma cirurgia. Tem cirurgias, a maioria delas, você não precisa ter nenhum exame laboratorial. Uma colega era muito incomodada com isso, e aí foi essa a primeira ideia que apareceu. Ela olhou para isso e falou, será que a gente não consegue convencer os cirurgiões a pararem de pedir exames laboratoriais? A gente fez um levantamento da literatura para se certificar que não era necessário, e assim foi o primeiro projeto. Esse projeto ele se chama Pré-Operatório Sem Choro. Hoje, depois de tudo que foi construído, ele vai se transformar no mestrado dessa colega,
e a gente consegue que as crianças não precisem mais coletar sangue quando elas vão fazer cirurgia no hospital. E aí um outro colega olhou para isso e pensou, mas isso aqui também me incomoda. E o outro, isso aqui me incomoda. E as coisas que incomodavam eram trazidas ao comitê científico da equipe. E aí a gente olhava e falava assim, então como é que a gente pode fazer diferente? A coisa foi contaminando. As coisas ruins, elas contaminam, mas as coisas boas, elas também contaminam, do mesmo jeito. Então, foi meio que assim que surgiram as coisas. Hoje a gente deve ter talvez umas 8 ou 9 iniciativas. Na verdade, a gente tem ao todo 18 iniciativas, essas são só as pediátricas, e são frutos de contaminação. Uma pessoa pensa uma coisa, conversa com a outra, chega, a gente transforma num trabalho científico e aqui a gente resolve com a ciência. Nossa, muito legal, assim, porque realmente é se colocar nas situações sob uma perspectiva diferente. É isso. Né? E isso é muito valioso. É isso. E querer que os problemas, a gente já tem muitos problemas nossos, mas olhar, porque é o que eu falei, assim, você assumir que um problema que você está vendo acontecer, ele também é seu, muda tudo. Né? É muito confortável você ficar daqui criticando alguma coisa, mas a partir do momento em que você fala, não, eu acho que eu consigo ajudar a resolver aquilo, né? Só de você indicar que aquilo é um problema, as coisas já começam a mudar. Isso serve para qualquer especialidade. Né? E para qualquer coisa na vida, né? Primeiro passo é você identificar que o problema ele existe. Exatamente, é isso. Como você vai resolver, isso é outra história, né? É outra história, é isso. E Eliane, voltando um pouquinho aí na história, alguns passos para trás, como que foi assim o processo de escolha pela anestesiologia mesmo? É uma especialidade, confesso que na minha faculdade eu fiz tanta coisa que em um dado momento eu flertei também com anestésia. Embora hoje eu acho que não tenha nada a ver, assim, mas eu queria saber um pouco da sua perspectiva. Como que foi essa escolha? É muito engraçado, porque toda vez que eu vou começar um semestre novo com os alunos, né, ou qualquer coisa, e as pessoas me perguntam, eu falo assim, a gente precisa de um pouquinho mais de intimidade para eu te contar por que eu escolhi anestesia. Então hoje eu vou acabar com isso, né? Porque eu vou contar publicamente uma coisa que só as pessoas que são muito próximas que conhecem. Mas eu já contei tantas vezes que eu acho que agora já ficou, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser neurocirurgiã. Eu achava que a neurocirurgia era a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu achava que se eu não fizesse neurocirurgia, eu não devia nem entrar na faculdade de medicina, era desse nível, né? Então, eu fiz tudo o que existia de neuro. Eu fiz três iniciações científicas de neuro. Eu era monitora de neuroanatomia. Eu fazia tudo o que aparecia de neuro. E aí, estava tudo planejado. Até o dia que foi mais ou menos no 6º período em que eu fui parar na enfermaria de neurocirurgia. E isso há 25 anos atrás, a neurocirurgia ela não era o que ela é hoje. Os pacientes ficavam com sequelas graves, era muito lindo o diagnóstico, o processo diagnóstico, mas o tratamento ele era muito ruim. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem coisas muito legais. E aí naquela hora meu mundo caiu. Naquela hora eu falei assim, eu não quero isso aqui para mim. Ferrou. E aí eu tinha cometido um erro, né? Que é o erro de você olhar para um negócio e fazer só aquilo, né? Então, por volta do 7º período, eu concluí que eu não sabia o que eu queria ser. E esse sentimento ele é desesperador, né? Eu sei que... Porque a impressão que a gente tem na vida é que você tem que escolher... Não é que você tem que escolher, é que você tem que descobrir qual é aquele negócio que vai ser o seu negócio, né? E que se você não descobrir, não for, vai dar tudo errado, né? E era assim que eu me sentia na época. Eu pensei assim, eu tenho que descobrir agora o que eu quero ser, o que eu vou ser. E aí a medicina estava meio que resumida àquela possibilidade, exatamente, né? Eu não fazia ideia do mundo de coisas que eu podia. E aí eu comecei a atirar para tudo quanto é lado. Eu comecei a fazer coisas de nefrologia, de clínica médica, de cardiologia, de reumatologia, de endocrinologia, porque eu estava desesperada tentando encontrar alguma coisa. E eu não encontrei. E aí, na nefrologia, eu fiz um trabalho científico com um professor e eu ganhei a oportunidade de apresentar esse trabalho em Portugal. Foi uma oportunidade sensacional. E aí, lá em Portugal, eu conheci um anestesista que estava apresentando um trabalho depois do meu. Era um pôster, era um tema livre. Então, eu dei a aula, né? Não apresentei o trabalho, ele foi lá e apresentou o trabalho. E eu olhei para ele, olhei para mim, a gente foi tomar um café e esse anestesista virou o meu namorado. Namorado à distância, né? Era uma coisa, né? Obviamente. Mas, em um dado momento,
que depois de uns 3, 4 meses, eu não sabia se eu gostava da anestesia ou se eu gostava dele. Porque ele falava tanto de anestesia, eu aprendi tantas coisas de anestesia com ele, e era tão sensacional, e eu estava meio apaixonada por ele, então eu acabei misturando as coisas todas. E aí, chegou no 12º período, eu falei, vou fazer anestesia. Então, essa pessoa foi a pessoa que me apresentou a anestesia. Esse novo mundo, né? Esse novo mundo. Ele era apaixonado por anestesia, eu me apaixonei junto com ele. E hoje eu sou muito grata a ele. Eu acho que ele me mostrou um caminho que eu só aprendi porque eu estava com ele. Porque naquela época, nas faculdades de medicina, existia 0 de anestesia. Hoje a gente até consegue ter algumas coisas, a gente tem as optativas de anestésio em vários lugares, a gente consegue mostrar um pouco da anestesia. Naquela época ninguém sabia o que era anestesia, né? Então é isso. O nome dele é Manuel, porque ele era português. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu com ele. Caramba, eu já tinha criado toda uma fanfic. Então, você concorda que eu não posso contar essa história assim, né? O que você fez anestesia? Porque eu arrumei um namorado anestesista. Não, mas né? assim, pra mim, essa história é muito boa, porque ela é boa naturalmente, mas o que eu vejo, né, na medicina? A medicina é um universo gigantesco, né? E os 6 anos da faculdade, por mais intensos e por mais que tenham muitos professores muito dispostos a ajudar e etc, e tantas iniciativas que existem, é impossível você ter acesso a todas as informações. Exatamente, é isso. E muitas vezes a gente toma decisões e faz escolhas baseado no desconhecimento. Talvez você nunca teria escolhido o anestésio porque você não tinha essa informação. Então, o que foi? Abriu uma portinha que antes estava fechada. Aliás, uma porta que você nem sabia que existia. Exato, é exatamente isso. E a gente tem uma sensação, quando a gente está perdido, e eu sei que tem muitos acadêmicos que ficam perdidos, porque tem gente que é muito convicto, tem gente que num determinado ponto fala assim, é isso e pronto. Mas tem muita gente que chega no 12º período e fala assim, o que eu quero? Não sei. E aí, eu lembro exatamente da sensação de querer descobrir o que era o meu negócio, sabe? De ter medo de encontrar coisas diferentes, assim, e de seguir um caminho errado. Não existe um caminho só dentro da medicina. Eu tenho certeza que se eu tivesse entrado em vários outros lugares, teria dado certo do mesmo jeito. E você seria feliz, igualmente Eu seria feliz do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que vivenciar os ambientes. É muito importante fazer estágios por isso, porque você vivencia o ambiente. Às vezes você entra num lugar e você fala assim, isso aqui não é para mim, né? Eu lembro direitinho de ir ao IML e falar assim, isso aqui não é para mim, não tem nada a ver comigo isso aqui. Eu lembro de vários lugares onde eu entrei e eu senti, mas tinha vários lugares que eu falava assim, não, isso aqui é interessante, né? Então, não tem que ficar desesperado, porque também existe sempre a possibilidade, né, Lisa, de trocar de caminho, né? E trocar de caminho não tem nada de errado com isso, a vida é muito longa. Se você escolhe um caminho, dá um trabalho danado, tem que passar numa prova, tá? Mas se você perceber que aquele não é o seu caminho, troca de caminho. A gente tem um monte de profissionais hoje no mercado que você vê que eles são ótimos, mas eles estão no lugar errado. E eles não têm coragem de mudar de lugar. Mudar de lugar é muito importante. Se você está infeliz no que você está fazendo, não continua, né? Não continua. E a escolha, eu acho que tem a ver com isso que você falou. Você tem que experimentar coisas. Quanto maior o número de coisas que você experimenta, melhor. É muito importante fazer muitos estágios, é muito importante acompanhar pessoas, é muito importante entrar no centro cirúrgico, entrar numa cirurgia, colocar a mão lá e falar assim, eu gosto disso daqui, eu gosto do que está acontecendo. É muito importante pegar uma seringa e falar assim, eu gosto de ficar aqui fazendo anestesia ou não. E pode ter certeza que tem muita coisa que você vai gostar, né? É assim que funciona. Sim. Eu costumo dizer muito isso, assim, que eu sou apaixonada com psiquiatria, eu acho que eu marquei o X certo, apesar dos desafios também, né? Porque nem tudo é maravilhoso, tem a parte ruim e a parte boa sempre. Mas eu acho que eu seria feliz em outras especialidades também, né? Não tinha só um caminho. Mas o que eu sempre falo para os alunos que me perguntam é o seguinte, faça essa escolha ser uma escolha sua. Sim. Com o mínimo de interferência externa no sentido de opinião, Sim. de faz isso porque você parece com isso. Por quê? Porque lá na frente, primeiro, quem vai lidar com essa realidade é você. Exato.
E segundo, sendo essa escolha sua, você tem a liberdade de mudar. Exato. Se lá na frente você chegar à conclusão que não era isso, você pode mudar, tá tudo certo. É isso. Tem muita gente que fala assim, mas será que não trabalha muitas horas? Será que o salário é bom? A gente sabe que quando você faz o que você gosta, você trabalhar muitas horas, às vezes aquelas horas passam, você nem vê. Quando você faz um negócio que você não gosta, você trabalha 2 horas e não aguenta mais. Então, a carga horária, ela tem muito mais a ver com você gostar do que você está fazendo ou não, do que com a própria carga horária em si. É óbvio que tem cargas horárias que são horrorosas. Mas se você está curtindo o que você está fazendo, às vezes passa 12 horas, você nem viu. E a mesma coisa o dinheiro. O dinheiro acaba sendo muito mais uma consequência do que uma causa, né? Eu sei que é meio clichê falar isso, mas você vai receber mais se você trabalhar melhor. Habitualmente é assim que funciona. Então não adianta nada você escolher uma carreira que é muito bem remunerada se você não for conseguir fazer o melhor naquela carreira. Se você não tiver, quando você não está feliz, você não consegue fazer o melhor, né? Então tem muito mais a ver com a sua afinidade com aquilo do que são muitas horas de trabalho, como é que é a qualidade de vida, quanto que eu vou ganhar, né? A escolha é sua. Ela não tem que ter interferência disso, né? E Eliane, assim, né, você falou um pouco sobre, e eu concordo, na minha formação também eu tive talvez zero acesso à realidade da anestésio, só em outros estágios, tipo na cirurgia geral, que você acaba ali tendo um contato. Mas o que você enxerga, assim, como o arroz com feijão, assim, da especialidade, sabe? O que é uma característica, assim, da carreira como anestesista? A gente tem várias características na anestesia que são importantes. A anestesia, ela é uma especialidade de meio, ela não é uma especialidade de fim. O que significa isso? O que eu faço não vai resolver o problema daquele paciente, como acontece na cardiologia, na endocrinologia, na cirurgia especialmente. O que eu faço é possibilitar que alguma coisa aconteça no tratamento daquele paciente. Então, a anestesia, ela não é uma especialidade por si só que vai trazer um tratamento ou vai trazer um benefício final para aquele paciente. Isso é uma perspectiva muito importante. Por quê? Porque você não é a pessoa-chave naquele tratamento. Você é parte daquele tratamento. O que não significa que você não possa ser importante também. Então, essa é uma característica que nem todo mundo percebe, mas a gente acaba tendo dois pacientes para cuidar. A gente tem o próprio paciente que a gente cuida, mas a gente também cuida do cirurgião. Esse é o meu papel. O meu papel é possibilitar que o cirurgião faça o trabalho dele da melhor maneira possível. O cirurgião é meu cliente, o cirurgião é meu paciente, do mesmo jeito. Eu tenho que cuidar muito bem do meu paciente e eu tenho que cuidar muito bem do meu cirurgião. Eu tenho que possibilitar que o trabalho dele seja bem feito. Essa é uma característica da anestesia que poucas pessoas percebem. Nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva. Porque muitas vezes, inclusive, depois de entrar na residência, as pessoas elas começam a competir com o cirurgião. Elas começam a pensar, não, essa pessoa está se atrasando, essa pessoa não termina essa cirurgia, essa pessoa... Enfim, não, você está ali para trabalhar em conjunto com aquela pessoa. No momento em que você enxerga desse jeito, tudo muda. Demora um tempo para você poder enxergar, e é por isso que eu estou aproveitando esse momento aqui para contar sobre isso, porque eu acho que se você entra na anestesia, essa perspectiva você precisa ter. Você faz parte de um conjunto, você não é a autoridade máxima ali naquele local. A anestesia tem uma coisa deliciosa. Quando a gente é psiquiatra, ou quando a gente é endocrinologista, cardiologista, quando a gente trabalha na terapia intensiva, você cria um casamento longo com os pacientes. Na terapia intensiva, você não cria um casamento longo, mas você cria vários casos. Então, você tem que cuidar de muita gente ao mesmo tempo. Ou então, você tem um paciente que você vai cuidar durante um longo tempo. A anestesia, ela tem começo e tem fim. Então, você tem uma relação que ela é muito forte. A gente precisa desenvolver estratégias para ganhar a confiança dos pacientes muito rápido, porque os pacientes têm pavor de anestesia. Então, a gente desenvolve maneiras de, em poucos minutos, fazer aquela pessoa confiar em você. A anestesia acontece quando acabou, aquela relação ali acabou. Eu não tenho retorno.
né? A não ser, obviamente, que aconteça alguma complicação anestésica. Então, isso aí é um negócio na anestesia que é gostoso, sabe? Porque você não tem que ficar se preocupando muito tempo com aquele paciente porque ele não está tomando os remédios. Não é assim que funciona. Imagina, porque você não está conseguindo resolver. A anestesia é extremamente imediatista. A gente faz diagnósticos muito rápidos, a gente faz tratamentos muito rápidos e é a gente que faz. Os meus remédios todos, eles ficam atrás de mim. Então, se eu identifico um problema, eu mesmo vou lá, eu escolho o remédio, eu pego o remédio, eu faço o remédio. E ninguém põe a mão, né? Ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. Todo anestesista tem uma característica de ser super sistemático. A gente tem uma maneira de trabalhar muito sistematizada. Por quê? Porque você trabalha sozinho, né? Então, essa é uma característica que eu acho muito legal, assim. Não é que eu não queira criar vínculo com os pacientes, de maneira nenhuma. Eu crio vínculos muito fortes, mas eles são de curta duração. Quando eu fecho a porta e vou embora para minha casa, eu não vou pensar, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer com isso? Ou no CTI, o que é pior, que você está cuidando de 10 pessoas ao mesmo tempo, de 5 pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho um paciente de cada vez. E é uma característica do vínculo, não significa que é um vínculo bom ou Não, ruim, é a não. característica Ele do é vínculo, assim, né? exatamente. Cuidar muito bem de alguém por um intervalo de tempo é muito. Você pode fazer o seu melhor ali naquele intervalo, sabe? Enquanto eu estou com aquela pessoa, aquilo é um casamento muito, muito forte, né? Uma vez que acabou o casamento, né? Eu não levo meus pacientes para minha casa. Eu levo as experiências para casa, né? Aham. Eu levo muitas experiências para casa, mas eu não tenho que ficar. Eu não tenho que convencer ninguém a fazer aquilo que eu acho que é certo fazer. Quem faz sou eu. Com relação aos desafios e dificuldades da especialidade. Bom, ela é uma especialidade que tem muitos plantões, né? Eu não trabalho com muitos plantões, mas tem vários lugares em que as pessoas trabalham em regime de plantão. A especialidade ela tem 3 trabalhos principais: o trabalho em plantões, o trabalho com cirurgias eletivas, em que você chega, tem uma escala de cirurgias para você cumprir, a hora que você termina, e a gente tem as consultas pré-anestésicas. Então, atualmente, o ideal é que todo paciente que vai ser anestesiado passe por uma consulta pré-anestésica. Então, a gente tem os consultórios de pré-anestésico. Existe um desdobramento da anestesia, que é a dor e cuidados paliativos, mas isso é uma outra especialidade da anestesia. Então, não obrigatoriamente você trabalha com dor e cuidados paliativos. Eu estou contando só para separar assim, o que é a minha área de atuação. Então, a minha área de atuação é essa. Os desafios é que os meus horários eles não dependem de mim. Eu dependo de um processo que está acontecendo. Então, eu sou normalmente a primeira a chegar no centro cirúrgico e eu normalmente não tenho hora para sair de lá, mesmo quando eu estou de plantão. Porque no serviço onde eu trabalho, uma vez que você começa uma anestesia, você tem que terminar ela, você tem que ir até o final. Ninguém pode te liberar daquela Aham. anestesia. Isso é uma decisão que diminui morbimortalidade. Toda vez que o caso vai passando de mãos, a comunicação faz as informações se perderem e a mortalidade aumenta. Então, no serviço, especificamente onde eu trabalho, você começa e termina o caso. Então, eu não tenho horário, né? E os meus horários, eles são completamente malucos, né? Você pergunta assim, quando é que você consegue ir ao salão? O dia que eu tô de folga. Que não, né? Que não Não tem. existe. E aí, se você olha para mim, assim, eu tô triste, mas de jeito nenhum. Eu amo o que eu faço, então para mim, tanto faz, né? É óbvio que tem dia que eu falo assim, puxa vida, eu queria tanto que isso aqui acabasse para eu ir para minha casa, mas a maior parte das vezes está tudo bem, né? Então, um desafio é você depender, não é você que manda no seu horário, você depende de outros para você ter o seu horário. Começa muito cedo, né? Eu odeio acordar cedo, né? Todos os dias eu acordo e falo, por quê, meu Deus? Né? Por que eu tenho que acordar neste horário? Faz 50 anos que eu penso isso, desde quando eu estava no 1º grau. Eu estou contando isso porque deve ter gente escutando que também odeia acordar. Você é uma pessoa que odeia acordar cedo? Você me perguntou a questão de se eu sou uma pessoa que gosta de acordar Isso, de manhã, acordar né? cedo. E eu tava pensando exatamente isso, porque o anestesista, ele é meio que o padeiro, É. ele acorda junto com o padeiro, ele na mesma Exatamente. hora do despertador, porque é o profissional que quando todo mundo chegar, Já tá tudo resolvido. Nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair, né? Esse é o nosso horário.
Então, é uma especialidade que você precisa acordar muito cedo, como várias especialidades que estão por aí, e você tem jornada de trabalho que não tem, você não sabe quanto tempo ela vai durar. Mas todos os dias é como eu falei, eu acordo e penso, por quê? Mas demora 5 minutos para eu lembrar o que, que eu estou indo fazer e falar, tá bom, eu tinha que ser promoter de boate, sabe assim, porque eu adoraria dormir às 3 da manhã e acordar às 11 da manhã, só que essa profissão não existe na medicina. Quer dizer, talvez até exista, eu não descobri. Mas assim, não tem problema, né? Mas é uma profissão em que você acorda muito cedo e você passa muito tempo no hospital. Uma coisa engraçada, quando eu entrei na primeira vez no centro cirúrgico, foi numa disciplina que era no 8º período, que era no 10º período, um internato de cirurgia. Eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico, vesti aquela roupa, e vi tudo fechado, e falei, eu jamais conseguiria trabalhar nesse lugar. Não tem janela esse lugar. Está todo mundo confinado aqui dentro, é um absurdo, não tem a menor condição de trabalhar. O internato de cirurgia, que nenhum dos meus ex-professores me escute, eu devo ter faltado 60% das aulas, e pelo amor de Deus, não façam isso, não é uma recomendação, tá? Mas porque eu não aguentava aquele lugar. Mas por quê? Porque aquele lugar, para mim, era só um lugar naquele momento. Eu não tinha enxergado as coisas que aconteciam lá dentro. Eu não tinha enxergado o que é lá dentro. Por que eu estou contando sobre isso? Porque no começo a gente falou sobre você se sentir bem ou não no lugar, mas não tem a ver só com um local, tem a ver com as atividades. Exatamente. E hoje em dia, chega a hora do almoço, por exemplo, a gente raramente tem um almoço, né, de um tempo razoável, mas quando a gente tem, pergunta se eu quero sair do centro cirúrgico para comer, de jeito nenhum. Eu morro de preguiça de trocar de roupa, de ir lá fora comer. Eu prefiro comer a comida do hospital, lá no meu cantinho, dentro do centro cirúrgico. Hoje, o meu habitat natural é o centro cirúrgico, né? Então, essa é uma especialidade que ela trabalha confinada. A gente tem muitas coisas em paralelo com a aviação. A gente tem até 2 trabalhos atualmente que têm relação com a aviação. O nosso trabalho e o trabalho da aviação, eles são muito parecidos. Por quê? Porque a gente tem uma série de coisas que podem dar muito errado, que dependem da nossa atenção, então a gente precisa de mecanismos para aquilo não dar errado. E decisões rápidas. Decisões rápidas. A aviação também ela é muito cheia dessas coisas. Você tem um painel gigantesco com 1000 coisas, e você precisa criar mecanismos para fazer cada uma daquelas coisas ali na ordem certa, do jeito certo. Então, a gente tem um sistema de trabalho que ele é muito pesado para garantir a segurança do paciente. E isso é uma coisa que é importante quando você acompanha um anestesista para você ver. O trabalho ele é todo muito regrado e ele é todo muito sistematizado. Não parece nada disso para quem está do lado de fora, né? Mas a gente é super multitarefa. A gente faz um monte de coisa e pensa um monte de coisas ao mesmo tempo, porque a especialidade ela pede isso. São muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo. Essa é uma outra característica que pode ser boa ou pode ser ruim, depende, né? Uhum. E uma das suas áreas de atuação é no suporte ali aos residentes da residência médica, Sim. né? O que você percebe, assim, de desafios que os residentes de anestésio enfrentam e características para quem deseja fazer anestesia, assim, que podem ajudar acadêmicos que estão assistindo esse episódio a desenvolver para serem bons residentes em anestésio futuramente? Bom, primeira coisa é assim, eu participo da residência médica do Hospital Universitário, da Faculdade de Ciências Médicas. Nós temos 20 residentes lá. A residência já é o começo da sua carreira. Então, a primeira coisa que eu acho que nem todo mundo enxerga e que eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. É ali que você vai construir a imagem que as pessoas vão ter de você no mercado de trabalho. Ela começa ali. Então, eu percebo muitas vezes a residência ela é extremamente cansativa. A residência ela é um momento que é muito ruim quando você não sabe, né? É muito ruim quando você não é a pessoa que está aprendendo do zero ali. Então, é um momento que você vai descobrir que você não sabe um monte de coisa e vai ter que aprender essas coisas do zero. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que mostrar o seu melhor lado ali. Então, acho que o primeiro passo é lembrar disso. Eu fico com medo de falar assim, porque parece uma ameaça. Parece assim, você não pode ser uma pessoa ruim na residência, senão você não vai conseguir emprego depois. Não, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a sua residência é o seu primeiro cartão de visitas.
tem muita gente que não enxerga assim. Tem muita gente que se comporta na residência como um anarquista, né? E, às vezes, isso aí traz depois... Primeiro, durante a residência, traz uma série de problemas e depois aquela pessoa tem mais dificuldade de se colocar no mercado. Então, eu acho que é um momento de muita pressão que exige um comportamento exemplar, um comportamento muito bom. A maior dificuldade, eu acho, que é se adaptar ao novo ritmo de vida. A faculdade ela tem uma coisa muito ruim, que é a semana de provas. A residência, você tem poucas provas, mas você tem uma carga de trabalho muito, muito pesada e emocionalmente muito pesada. Por quê? Porque você está ali numa situação de fragilidade, você não sabe. Você vai o tempo inteiro mostrar que você não sabe. E fragilidade e muita responsabilidade. Exato, ao mesmo tempo, né? Essa é uma situação muito difícil. Quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, mais novo, que eu falo criança e adolescente, não saber não é um grande problema. Você está aprendendo. Depois que você sai da faculdade de medicina, as suas fraquezas, quando elas são muitas, isso é muito desconfortável. O adulto não lida bem com isso. E na residência isso acontece o tempo inteiro. Então, eu acho que é um momento de você lembrar o seguinte: eu estou aqui para aprender, começar a aprender com responsabilidade. Então, não tem problema eu não saber, não tem problema eu não conseguir fazer, mas eu tenho que lidar com isso bem. A minha frustração não pode se transformar numa agressividade aqui nesse meio, porque tem muita gente que transforma isso numa maneira, se comporta de uma maneira agressiva. Você entende o que eu estou falando? Total, completamente. E eu acho assim, você falou assim, porque na faculdade a gente tem a semana de provas e, na verdade, na faculdade existe todo um sistema organizado para você aprender, e a faculdade é uma mãe. É isso. A residência, você tem muito mais responsabilidade, você tem a mesma quantidade de coisas para aprender, e você precisa buscar isso ativamente. Ela não tá ali para você de braços abertos, igual a faculdade tá. E é uma transição muito abrupta, né? Você um dia dorme acadêmica, acorda R1. Exatamente isso. E o centro cirúrgico, especialmente, o centro cirúrgico parece um lugar tão legal, né? Assim, as pessoas estão sempre sorrindo, fazendo piada. O centro cirúrgico é o lugar mais selvagem dentro de um hospital. O centro cirúrgico é um lugar que você precisa sobreviver lá dentro. Como é um lugar de muito estresse, durante o estresse as pessoas se comportam de maneiras que não são as melhores. E, aliás, tem muito trabalho que mostra que durante situações de emergência você não tem que pedir nem por favor. Você não perde tempo pedindo por favor, falando obrigada. Durante situações de emergência, de estresse, você dá ordens. Então, se você não está acostumado com alguém te tratando de uma maneira mais rude, quando você cai no centro cirúrgico, isso é um golpe. Às vezes, você percebe pessoas entrando no centro cirúrgico pela primeira vez, a gente vê isso muito entre os profissionais da enfermagem. Você olha e pensa assim, essa pessoa não vai sobreviver aqui dentro. Porque ela é uma pessoa que, se ela escuta uma coisa negativa, ela vai chorar. Não tem problema chorar, viu? Não é isso. Mas, assim, ela sai dali, leva aquilo para casa e aquilo ela fica remoendo. O centro cirúrgico é uma terapia. O centro cirúrgico é um lugar para você passar pelas coisas, fechou a porta, fica tudo para trás. Acabou. Você não tem que levar para casa o que acontece lá dentro. E eu acho que não é só no centro cirúrgico que isso acontece. Na maioria das residências, mas o centro cirúrgico ele é mais selvagem do que o habitual. Então, a residência é um momento em que as pessoas vão ser muito duras, vão ser muito rudes, às vezes por querer, às vezes sem querer, e você vai precisar mastigar aquilo, digerir e no dia seguinte começar de novo. Porque senão você não sobrevive bem na residência. A maioria das pessoas faz isso não é por maldade. A situação, às vezes, impõe. Nem todo mundo é professor. Nem todo mundo sabe como é que faz para poder corrigir, ensinar. Então, às vezes, faz isso da pior maneira possível, né? Então, essa é uma característica muito da anestesia e eu acho que é de muita residência. Você precisa ser... Eu detesto essa palavra, tá? Mas é essa palavra. Você precisa ser resiliente. Você precisa sobreviver, né? E é um dia depois do outro. Residência é um dia depois do outro durante 3 anos. Eu me lembro que, quando eu estava no final da minha residência, eu falassem assim para mim, na última semana, você vai precisar fazer mais 6 meses. Eu falava, desisto. Eu não quero mais. Eu vou fazer outra coisa. Eu não aguento nem mais um dia. Eu vou brincar, pelo menos para mim foi um pouco assim. Quando a gente vira R3, vira uma chavinha que é tipo, meu Deus, precisa de acabar logo.
Tipo, sei lá, dia 28 de fevereiro você tá de boa. Dia 1º de março da R3 você começa, precisa acabar logo, não aguento mais. Mais ou menos isso. E se te falar assim, não vai estender, não quero, Não né? dá. Por quê? Eu acho que é muito isso, porque um processo de sobrevivência, ele é um processo doloroso, ele é um processo intenso. Então, você tem prazo para terminar. Se aumentar aquele prazo, não dá, né? Eliane, assim, o que você deixaria de mensagem para os acadêmicos que estão aqui, estão escutando, que têm o desejo de fazer anestésio? Enfim, às vezes não sabe muito, tem medo do que escuta por aí, tem crenças que não necessariamente são reais. O que você sugere? Qual mensagem você pode deixar para eles? Eu acho que a gente precisa experimentar para saber do que aquilo se trata. Então, todo mundo tem internato de cirurgia e entra no bloco. Se você acha que tem afinidade por anestesia, essa é a hora de você atravessar a barraca e ir lá do outro lado e falar: oi, tudo bem? Eu sou fulano, sou acadêmico. Me conta como é que é a sua vida. O que você está fazendo aí agora? Você precisa conversar com as pessoas para poder saber. As ligas são muito importantes. Eu acho que participar de ligas de anestesia é fundamental. E talvez a última mensagem, que foi isso que você me perguntou. Lembra, não é um caminho só que existe. Existem vários caminhos legais dentro da medicina. Você não tem que saber qual é o seu. Tem vários que podem ser o seu caminho. Então, relaxa, começa a perguntar, começa a experimentar. Eu tenho certeza que você vai achar o seu lugar. Eliane, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu adoro estar do lado de cá, porque, enfim, acho que meu ouvido de psiquiatra também vai criando várias conexões. E você trouxe várias coisas que foram muito valiosas mesmo, assim. Então, muito obrigada. Um prazer enorme, tá? Eu fiquei muito feliz com o convite de vir aqui conversar com você. Essa iniciativa, ela é sensacional. A sua ideia é genial. E eu acho que todo mundo que está aqui assistindo e que acompanha, isso aqui é uma coisa muito valiosa, muito valiosa. Aqui você escuta aquelas coisas que ninguém te conta, né? E a gente precisa escutar essas coisas para tomar decisões. Você está de parabéns, viu, pela iniciativa. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Obrigada. Gente, então até a próxima e vamos aguardar o próximo palestrante aqui do CEMED. Um beijo.